E aí, meus jovens gafanhotos, tudo bem? Então, hoje com esse visual aqui de elfo do Harry Potter, é que eu venho apresentar pra vocês, eu sou o mestre louva-a-Deus, venho apresentar pra vocês outro tema polêmico, polêmica, é o meu sobrenome, não é? Então, hoje, não sei se é polêmica na verdade, pra mim não, e é disso que a gente vai falar agora. Então, comecemos! Então, né? O vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que o que é a pornografia para você aí de casa. Exatamente. Se você está assistindo esse vídeo, você deve ter visto no título aqui embaixo qual é o tema aqui no final. É o que é pornografia para uns, pode não ser pornografia para outros. Esse tema esses dias eu estava assim, né? A gente sabe aquele momento que a gente está no banho, pensando assim, coisas sem utilidade da vida. Eu estava pensando sobre isso, tipo, sobre aquela polêmica, né, que as pessoas têm da mãe amamentando seu filho, mostrando os seus seios esquerdo e direito para amamentar o seu bebê e não quer que as outras crianças vejam isso. Então daí eu fiquei pensando, poxa, mas a pornografia tem tantas ramificações que eu acho que nem devia ser chamada pornografia. A pornografia devia ser chamada cenas eróticas, porque assim a gente especificaria mais as coisas, não é? O que é considerado pornografia? Uma pessoa pelada, uma pessoa desnuda, uma pessoa desvestida, se é que essa palavra existe, é considerado uma coisa de pornográfica, mas não é erótico. E pra mim não é pornografia, porque sinceramente, uma pessoa nua, vamos supor, um menino de 13 anos, quando está na sua escola aprendendo só um pouco da anatomia do corpo humano, ele vê fotos de homens e mulheres desnudas. E ainda assim, né, digamos, né, entre aspas, que essa é uma classificação para maiores de 18 anos. Dentro da escola, eles têm essa representação do corpo masculino e feminino. Aí você pensa, não, mas isso é uma representação nudista do corpo masculino e feminino para que a criança esteja sabendo que não sei o que. Então, mas quando a mamãe está amamentando, ela só está demonstrando um dos seus seios inchados de leite para a própria criança, que também não é nada em sentido sexual, entendeu? Então assim, a pornografia não exatamente quer dizer sexualidade, na minha opinião. Por exemplo, você vai numa praia de nudismo, né? As pessoas aí, elas estão nuas, obviamente, pois é uma praia de nudismo. Eu nunca fui, queria ir, mas, né, aí tá aceitando o convite quem quiser. Nunca fui, mas sei que as pessoas lá, elas estão nuas, todas nuas, e não tem, tipo, a menor coisa de estar mostrando o peito, mostrando a vagina, mostrando o pênis, mostrando tudo, e ninguém fica pensando, não vou me masturbar aqui enquanto eu vejo aquela mulher maravilhosa passando, entendeu, ali. Então, assim, eu acho que esse conceito do que é pornografia não é um conceito muito válido, né? Essa coisa das pessoas que, eu não quero que meu filho veja essas coisas. Mas eu fico pensando, né? Beleza, jogos influenciam a violência. Ou dois homens se beijando influenciam a homossexualidade. Mas uma mulher amamentando influencia o que exatamente? Influencia ao seu filho querer amamentar o filho dele? Ou o que? Eu não entendi isso. Ficou meio confuso. Isso analisando o aspecto social. Isso analisando o raciocínio que tem a maioria da sociedade. Ou seja, né, não quer ver os jogos são violentos, então dá violência. O seu filho vê dois homens se beijando, eles vão virar homossexuais. Porque eles vão querer se beijar, entendeu? Então, quer dizer, uma mulher amamentando, que você vai querer amamentar também, só pode. É a única razão explicável que eu vejo pra isso. Mas, assim, o assunto de hoje, meus gafanhotos, não é focando exclusivamente na questão da amamentação feminina ou masculina, entendeu? Porque pra mim é na pornografia em geral, que não é pornografia, sabe? Na minha concepção, eu acho que é porque eu sou meio tarado, entendeu? Eu já vi tanto filme pornô na minha vida que hoje é uma coisa, sabe? Eu acho que é normal, né? Mas, enfim. Na minha concepção, eu não vejo a pornografia como algo negativo. Eu vejo, por exemplo, cenas eróticas. É algo negativo. Né? Beleza? Não, cenas consideradas eróticas é algo negativo para a criança, porque ela ainda não está na fase de desenvolvimento hormonal e que não sei o que. Então, o desenvolvimento hormonal da criança, por não ser elevada, ela não deve assistir esses tipos de coisa. Ok, analisa o seu ponto, entendo. Mas vamos analisar um outro ponto agora.
Uma cena erótica é considerada erótica para você, adulto. Né? Você, adulto, que você está me vendo aí exatamente, é considerado para você. Para uma criança que tem 13 anos, 10 anos, 6 anos, não de hoje em dia, porque hoje em dia já nasce da pepeca da mãe sendo safadinha, entendeu? Mas não. Fala assim, na época que o mundo era inocente, né? Tipo assim, ele vai ver uma pornografia, digamos, né? uma cena erótica, né? Que é a penetração literal, e não vai entender, não vai saber o que é, não vai analisar o seu corpo ou o corpo daquele indivíduo. Assim, aquilo ali é considerado pornográfico, né, entre aspas, que é uma cena erótica para você adulto, você que já está acostumado com isso, entendeu? Mas ninguém, ou seja, o que você não entende, você não sente, que é o caso da criança, entendeu? Ela vai ver a pornografia, não vai entender. Mas ainda mais pessoas de costumes antigos, pessoas tradicionalistas, eles principalmente, então, eles vão falar, não, se eu mostrar pornografia pro meu filho, ele já vai ver desde pequeno que a pornografia é algo normal e que deve estar fazendo isso com todo mundo. Ok, a gente entende que não é assim que a coisa funciona, pelo menos não para a maioria, né? Então, ok, até aí eu entendo o seu ponto de vista, te apoio e tal, não tem o menor problema. Mas assim, né, vamos parar com essa coisa de, a pornografia, o que é a pornografia, no final das contas? Por exemplo, você vê uma mulher pelada, né? Pra mim, por exemplo, eu vejo uma mulher pelada, é uma mulher, como qualquer outra. Você já tem 2 peitos e uma vagina, como qualquer outra mulher. Eu vejo um homem pelado, a mesma coisa. Ele tem um pênis e tem todos os membros, né? Todos nós somos iguais. Só muda a proporção de cada um. Mas todos nós somos iguais em proporções e tamanhos diferentes. Sendo que proporção já é tamanho, mas só que isso é um pouco redundante aqui, né? Sendo em proporções e tamanhos diferentes, mas todos nós somos iguais. Todas as mulheres têm as mesmas coisas, todos os homens têm as mesmas coisas. Desde que, né, você não tenha sofrido nenhum acidente, tenha ficado assim, sem uma perna, sem um braço, você tem a mesma coisa que todo mundo tem. Obviamente em proporções e tamanhos diferentes. Então assim, essa coisa do o nudismo, que o nudismo é pornografia. Não, sabe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, assim, eu detesto pedir nude. Por exemplo, essa moral, manda um nude, não sei o que. Não. Eu até mando nude que me pedir, mas porque pra mim é qualquer coisa. Mas assim, pedir, eu não peço, porque, sinceramente, qual é a graça, sabe? Não tem a menor graça, não faz sentido. Eu pedi uma cópia de uma fotografia, entendeu? Porque é mais ou menos o que é pra mim. Por exemplo, eu sei o que é uma mulher, eu sei o que ela tem e sei aonde ela tem, né? Só não sei como ela tem. Aí tipo, beleza, minha curiosidade é saber o tamanho dos seus seios e qual é o maior e qual é o menor e tal, e coisa e tal. Me chateia isso, né? Eu fico meio assim, tipo, como que chateado, sabe? Chateado. Então, não é legal. Pra mim, pelo menos, não é legal, entendeu? Não é questão de que eu sou contra o nude, mas é porque é tudo igual, é tudo igual. Então, assim, por exemplo, praia de nudismo, eu iria com maior satisfação, até porque quem me conhece sabe que se eu pudesse eu andava pelado pelo mundo, só que não pode porque é atentado contra o pudor, né? Eu sou despudorado, mas é atentado contra o pudor ainda assim. Então, por isso eu falo assim, que filha da mãe, né? Pessoa assim, sem nada que fazer da vida, foi aquele que inventou a roupa. Né? Poxa, não podia ser na época que a gente só usava umas roupinhas assim só pra aquecer, você tinha uma finalidade. Hoje em dia a finalidade já é mais esquecer, mais no Brasil, né? Então faz muito calor, você usa aquela roupa que você é obrigado, né? E não tem mais utilidade na minha vida. Sinceramente, eu deixo aqui o meu completo desapoio à sociedade neste ponto, que é, somos todos iguais e apenas em proporções e tamanhos diferentes. Então por que discriminar? Olha só, vejamos um exemplo aqui, um pequeno exemplo exemplificado para você, pessoinha que está me vendo agora. Por exemplo, você vai na praia, certo? Na praia, o que você vê lá? Uma mulher de biquíni, que é nada mais um triangulinho assim, cobrindo a exata ponta do bico do peito, e outro triangulinho um pouquinho maior, cobrindo exatamente a pepeca, né? Então, assim, a pepequinha. Então, assim,
Isso é se a mulher for gostosa, né? Se gostosa, a gente fala assim, que ela for esbelta, porque normalmente a maioria das mulheres usam uma mais larga. Só que, né, em grande maioria das adolescentes, as mulheres entre os seus 17, 30 anos, por aí mais ou menos, e usam esse tipo de vestimenta, né, desde que tenha um corpo adequado para isso, que elas consideram adequado para isso. Então tá, beleza, ok. E os homens, o que eles usam? Eles usam uma cueca. Não, mas é que uma cueca. Hoje em dia não, hoje em dia usam também um short, né, próprio para praia, mas antigamente todos os homens usavam uma cueca de um tecido especial para a praia. Que assim, sendo honesto, eu já usei esse tipo que é considerado como sunga, né? Eu já usei esse tipo de vestimenta, que é a sunga, e assim, eu não vejo a menor diferença de estar pelado ou estar usando aquela coisa lá, porque quem quer ver tudo ali, entendeu? Tipo, você querendo ou não. Ainda mais, cara, se for aquele cara que acha que tem o melhor corpo do mundo, assim, sabe? Sabe, então. Aí que ele compra aquele 2 números menor que ele, pra poder amassar tudo, assim, ele perde a circulação sanguínea, entendeu? Da perna pra baixo. Mas ele quer mostrar pra todo mundo cada curva do seu ser. Então, assim, eu não entendo essa coisa. Tipo assim, se fosse aqui no México é um pouco mais tradicional, entendeu? As pessoas aqui são mais tradicionais. Então tem até um filme aí que acabou de lançar, que eu fui ver com uma porcaria, que é o Trintona, Solteirona e Feliz, que é exatamente abordando essa coisa do tradicionalismo do México. Eu vou falar em outro filme se vocês quiserem. Então, só que agora o problema é que é pornografia. Então assim, só que falando no Brasil, que você vai pra praia, tá todo mundo aí pelado, tá todo mundo, né, quase nu, só cobrindo certos pedaços de pele que pra mim, né? Então assim, eu sinceramente não vejo muita coisa nessa coisa da pornografia. Olha só, por exemplo, você vê a Globeleza. Eu não sei mais hoje em dia porque eu não tô indo no Brasil, eu não vi no carnaval passado. Mas você vê na Globeleza. A Globeleza, ela tá pelada. Ela só tá tapada, né? Porque ela só tá vestida com tinta. Mas todas as insinuosidades do seu corpo é mostrado. Então, e ninguém reclama com a Globo de que o filho da fulana tá tendo que ver pornografia explícita na TV aberta porque a Globo tá mostrando isso. Ninguém tá dizendo nada disso, entendeu? Então por quê? Aí eu volto naquele assunto, porque é polêmico, né, gente? É polêmico. Aí eu volto naquele assunto. Então por que a mãe tá amamentando, tá fazendo uma coisa que é natural, da natureza? É amamentar, afinal os gatos amamentam, os cachorros amamentam, os macacos amamentam, todos mamíferos, por isso são mamíferos, amamentam e mamam. Então assim, aí também daqui a pouco vai ficar reclamando porque os cachorros que estão se amamentando na rua da cadela, isso também está influenciando o seu filho a querer fazer alguma coisa? Não, né, gente? Vamos um pouquinho menos com essa coisa de influência, entendeu? Então assim, as crianças são retardadas, podem até ser retardadas por culpa dos pais, entendeu? Se o seu filho ele viu um videogame e, por exemplo, ele viu Call of Duty, Black Ops Warfare, não sei, o Black Ops 2, não sei, qualquer jogo de tiro, e ele fala assim, caralho, mãe, eu vou matar todo mundo porque esse jogo é maneiro. Aí porque esse filho é retardado. Aí você errou em algum momento na criação dessa criança, você realmente teve sérios problemas em criar ela, então você tem que dar um tiro na cabeça. Se seu filho se deixou influenciar por alguma coisa, mas assim, não uma influência tipo, pô, cara, eu queria poder matar todo mundo. Não, mas uma influência tipo, é bom matar todo mundo. Aí é outra coisa, entendeu? Ok, tá, você vai falar assim, Maxwell, só que meu filho, você sabe como é que na época da escola é difícil para as crianças. Eu sei como é difícil. Mas, sabe, eu sempre desde pequeno joguei videogame. Sempre desde pequeno eu tive jogos e videogames, dissipava a minha frustração nos jogos. Ou seja, eu não tinha jogo de tiro que meu pai era desses, entendeu? Desses conservadores que, não, jogos de videogame vai fazer meu filho violento e vai crescer matando todo mundo. Então beleza, depois eu tinha jogos de luta, e nem por isso eu tô querendo bater em todo mundo, entendeu? Com a faca na mão, assim, vou bater em todo mundo aí pra esfaquear Deus, povo, governo. Não. Entendeu? Então assim, se o seu filho se sente influenciado por alguma coisa, é porque você foi um péssimo pai ou mãe. Ok? A criança não tem nada a ver com isso, o jogo não tem nada a ver com isso. Na verdade, tá até uma pesquisa feita que os jogos de tiro até relaxam, né? Porque ajudam você a se tranquilizar, porque você desconta a sua frustração
no jogo em vez de contar na vida real. Mas voltando ao tema pornográfico. A pornografia, no geral, não é pornografia. Então, sejamos sinceros, ok? Não seja tão conservador, porque a pornografia não é pornografia. É normal para qualquer um. Já as cenas eróticas, aí sim são diferentes. Então, meus jovens garfanhotos, é mais um dia que eu deixo vocês com essa mensagem maravilhosa. O seu mestre louva-a-Deus fica por aqui, e sempre que vocês quiserem ver alguma mensagem mais reflexiva sobre alguma polêmica da sociedade ou sobre como era o meu dia a dia, se inscrevam nesse maravilhoso canal e deem um like também, porque isso ajuda a gente pra caramba. A gente não, só eu, né? No caso, que eu sou o filho único de pai e mãe solteiros, né? Então tá bom. E sabe como é, né? Um beijo para quem me ama e 2 beijos para quem me odeia. Então é com essa mensagem positiva que eu deixo vocês.